E aí, quem fala que é o Gustavo, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Baseball Super. Já faz bastante tempo que os deuses da destruição fazem parte de um dos maiores mistérios do universo de Dragon Ball. Quando eles apareceram pela primeira vez, eles surpreenderam a todos, pois cada um dos deuses tinha uma aparência diferente, com a exceção do Bills e do Champa, que eram irmãos. Cara, a gente já estava acostumado com os deuses de uma determinada categoria se parecerem, como por exemplo os deuses da criação, que são extremamente parecidos em qualquer universo. Os deuses da criação do universo 11 são parecidos com o do universo 1, então todos se parecem, mas os deuses da destruição são diferentes. Quando eles surgiram na série, muita gente ficou confusa do porquê eles não eram parecidos, e para responder essa dúvida e muitas outras, precisamos conhecer os deuses da destruição a fundo. Muita gente sabe que o Bills é um Hakaishin, certo? Mas você já se perguntou como surgiu o Bills? Como surgiu todos os deuses da destruição? Cara, não é novidade pra ninguém que nenhum dos deuses da destruição de Dragon Ball nasceram já ocupando esse cargo de deus. Eles nasceram como qualquer outro mortal do universo. Então, como faz pra se tornar um deus da destruição? Bem, desde o filme Batalha dos Deuses de vários e vários anos atrás, a gente ficou sabendo que era possível sim, até mesmo um mortal se tornar um deus da destruição, até que o Whis chamou o Goku para se tornar o próximo deus da destruição. Porém, isso só seria possível se o Goku aceitasse se tornar um deus, coisa que não aconteceu. E com a chegada do anime, isso também já foi reforçado, foi dita várias e várias vezes, não só no anime, mas no mangá, nas guias, nas revistas oficiais. Ou seja, para se tornar um deus da destruição, os requisitos são bem simples, basta você ser o cara mais poderoso do universo em que você mora. Se por acaso você está no universo 7 e tem um poder maior do que 100% de todos os outros mortais desse mesmo universo, você pode receber uma proposta do seu anjo que está no seu universo aí, que vai te chamar para ser um sucessor a deus da destruição do universo que você mora. E se caso você disser não para essa proposta, esse anjo irá atrás do segundo mortal mais poderoso daquele mesmo universo. E assim, ele vai continuar procurando até encontrar alguém que esteja querendo assumir esse cargo. E um grande exemplo do que eu tô falando aqui foi lá no universo 11, onde provavelmente a anjo Margarita ficou sabendo das habilidades super mega poderosas do Jiren. Então foi até ele e deu essa proposta aí. Mas o ET Bilu do universo 11 acabou recusando. Sendo assim, eles acabaram chamando o Topo para ser o sucessor do Vermute, o atual Hakaishin. Pois o Topo, ele era o mortal mais poderoso que estava afim de se tornar um Hakaishin naquele atual momento do universo. E foi por isso que o Topo hoje em dia é um sucessor a Hakaishin, pois ele é o mortal mais poderoso do universo 11, fora o Jiren, que não quis esse posto. Mas outra coisa que pode sim acontecer é o seguinte: se você por acaso mora lá no universo 7 e você é o mortal mais poderoso daquele universo, mas mesmo assim você não chega nem perto do poder do deus da destruição atual, você tem duas opções: ou treinar para ficar mais forte do que esse atual deus e um dia superar ele e tal e assumir o cargo, ou você pode escolher virar um Hakaishin de outro universo onde tenha um deus da destruição mais fraco do que você, cara. Pois, cara, todos os deuses da destruição possuem poderes diferentes por serem de raças e universos diferentes, ou seja, alguns são mais fortes do que os outros. Até a idade desses deuses aí são diferentes, cara, são de épocas diferentes, de novas gerações, antigas gerações. Um grande exemplo é o seguinte: o Goku pode até não ser mais forte do que o Bills, mas ele pode ser mais forte do que o Sidra, que pertence a outro universo, e se ele quisesse, ele iria até o universo 9 e assumiria o papel lá, já que ele não pode no universo 7, que o Bills é mais forte do que ele pode assumir em outro universo onde o deus é mais fraco do que ele. E cara, isso foi só um exemplo. Se o Goku é ou não mais forte do que o Sidra, a gente não pode afirmar. Então, vamos continuar com a nossa análise aqui. Outra coisa que pode sim acontecer é que, se por acaso no seu universo existe dois seres com praticamente a mesma força e os dois estão no nível de um Hakaishin e querem esse posto, eles têm que decidir entre si quem assume o cargo do universo deles e quem vai para outro universo assumir o mesmo cargo. Isso aconteceu com o Bills e com o Champa. Ambos nasceram no mesmo universo e atualmente o Bills é o Hakaishin do universo 7 e o Champa é o Hakaishin lá do universo 6. Mas como eles vão decidir quem vai e quem fica no universo? Bem,
se eu fosse do universo 7, cara, e eu quisesse me tornar um Hakaishin, eu iria querer, sem sombra de dúvidas, me tornar um Hakaishin do universo em que eu nasci, do universo que eu moro, que eu conheço. E se tem outra pessoa querendo esse cargo, eu teria que enfrentá-la para decidir quem vai ser o Hakaishin do universo onde eu moro, e o perdedor vai ter que sair do universo e assumir o papel em um universo totalmente desconhecido, que ele não conhece. Então, pra saber de qual é o universo do Bills e do Champa, de onde eles vieram, onde os dois nasceram, basta saber quem é o mais forte entre os dois, e quem provavelmente ganhou a disputa lá no começo para ver quem saía e quem ficava. E a gente sabe que o Bills é mais forte do que o seu irmão, cara. Ou seja, é bem possível que o Bills e o Champa vieram do universo 7. Outra informação sobre os Hakaishins, os deuses da destruição, é que eles, após se tornarem deuses, eles não podem enfrentar outros deuses, cara. Se, por exemplo, o Bills enfrentasse o Champa numa luta X1 e tal, no final eles podem acabar destruindo dois universos, o universo 7 e o universo 6, cara. Ou seja, eles são proibidos de lutar um contra o outro. Mas, cara, se eu fosse o mortal mais forte do meu universo e assumisse o cargo de Hakaishin com todo aquele orgulho e tal, e eu soubesse que o mesmo aconteceu em outros universos, que tem muita gente poderosa por aí, outros deuses, eu iria querer saber quem era o mais forte entre todos daquela classe de deuses ali, dos Hakaishins. Mas eu não poderia lutar com nenhum deles, cara, senão o universo inteiro seria destruído. Então, os deuses, eles resolveram essa parada aí. Os deuses acabaram encontrando uma forma de saber quem é o mais forte sem destruir o universo inteiro. Bem, pra quem não sabe, em Dragon Ball, lá na história lá, a cada 1000 anos acontece uma reunião dos deuses de cada universo. E é bem possível que nessa reunião eles fazem um torneio de queda de braço, onde todos os deuses participam para ver quem tem o braço mais forte, o braço de ferro. E nessas competições, o Bills já perdeu para dois deuses. No mangá é dito que ele perdeu pro Kitera, o deus do universo 4, e no anime dá a entender que ele perdeu pro Vermute, o deus do universo 11. Essa reunião não foi eu que inventei e criei do nada, cara. Ela realmente existe, foi palavras do próprio criador da série, do mangá, do anime e tal. Em uma entrevista com Akira Toriyama, fazem a seguinte pergunta pra ele: quem foi que selou o ancião dos Kaioshins na espada Z? E o Akira responde assim, sem pensar duas vezes: os Kaioshins e os deuses da destruição nunca se deram muito bem, mas a cada 1000 anos eles vão para o reino um dos outros e realizam uma reunião de coordenação. Uma certa vez eles entraram em uma discussão sobre alguma coisa insignificante e um certo mal-humorado deus da destruição selou o ancião dos Kaioshins dentro de uma espada. Naturalmente não teria sido adequado para ele destruir o reino dos Kaioshins por completo. A propósito, esse deus da destruição que selou o ancião foi o Bills. Ou seja, a cada 1000 anos os deuses fazem uma reunião, e uma dessas reuniões aí, o Bills ficou muito estressado, mal-humorado com o velho Kaioshin por causa de uma coisa insignificante. Então, a gente pode assumir, pode deduzir que o Bills acabou perdendo em uma queda de braço e o Kaioshin zombou da cara dele. E como o Bills ele não pode matar o seu Kaioshin, ele selou ele na espada Z, só pra ele calar a boca, por uma coisa insignificante. Outra coisa interessante é que os Kaioshins eles nascem já sendo Kaioshins, eles já nascem sendo deuses. Eles têm uma vida muito longa, podendo viver até 75 milhões de anos cada um deles. Mas por outro lado, os Hakaishins são mortais, a vida deles está limitada à vida de um mortal. Como por exemplo, cara, os Namekuseidins, que são a raça que mais vive dentro do universo 7 que a gente conhece. Eles podem viver até 500 anos de idade, como foi o caso do Grande Patriarca. Os humanos podem viver em cerca de 80 anos de idade, assim, em média, assim. Os Saiyajins, eles são jovens até os 80, depois eles começam a ficar velhos. Ou seja, nenhum mortal conseguiria viver no papel de um deus da destruição por muito tempo, ainda mais 75 milhões de anos como o Bills tá aí, mano. Mas todos eles vivem o suficiente para se unirem a cada 1000 anos. Como isso é possível? A coisa mais simples e fácil de se deduzir é que seus anos de vida aumentam. Isso acontece pois a vida de um Hakaishin é compartilhada com a vida de um Kaioshin. E esse é o motivo do porquê se um Kaioshin morrer, o Hakaishin também vai morrer, pois a vida deles é uma vida compartilhada. Os Hakaishin só vivem por muito tempo, pois eles têm os anos de vida de um Kaioshin. Mas a gente já sabe que o Bills, ele é inclusive mais velho do que o ancião Kaioshin, aquele Ru Kaioshin lá, que já tem mais de 75 milhões de anos, cara. Então,
como Bills ainda pode estar jovem e tranquilo. Segundo o Akira Toriyama, cada universo tem 3 Kaioshins, só que eles agem em turnos diferentes. Se por exemplo eu sou um Kaioshin e eu morrer, eu sofrer um acidente, outro Kaioshin vai nascer e vai assumir o meu lugar, e isso se repete por 3 vezes. Ou seja, a verdade é que a vida do Bills está ligada à de 3 Kaioshins, ou seja, um Hakaishin pode viver cerca de 225 milhões de anos. Isso eu também não tirei do nada, cara. Naquela mesma entrevista que eu já comentei aqui nesse vídeo, o Akira recebe a seguinte pergunta: os Kaioshins têm os status mais elevados do universo, mas como é que nós podemos se tornar um Kaioshin? E a resposta do Akira foi a seguinte: os Kaioshins já nascem Kaioshins, existem 3 e trabalham por turnos. Embora haja 2 deles de plantão agora, se um dos Kaioshins morresse num acidente, em seguida o Kaioshin atualmente inativo iria crescer no reino Kaioshin como uma planta. Se não houver nenhum acidente e eles continuarem vivos, a sua expectativa de vida é de cerca de 75 milhões de anos. Ou seja, a vida de um Hakaishin está ligada à de 3 Kaioshins. E você pode estar se perguntando o motivo que o universo 7 tinha 5 Kaioshins lá no passado e nos outros universos só tem um aparecendo até agora. É bem possível que no passado do universo 7, os 3 Kaioshins que estavam inativos acabaram nascendo devido a algum acidente que aconteceu, e os outros 2 podiam muito bem ser assistente de Kaioshin, ou seja, na verdade, nunca teve 5 Kaioshins no universo 7, tinha 3 e os outros 2 eram só ajudantes de Kaioshin. Pra quem não sabe o que é o cargo de ajudante, é o mesmo que o Kibito e o Zamasu estavam ocupando, e já foi confirmado que o Shin, aquele atual Kaioshin do universo 7, já foi um ajudante a Kaioshin, ou seja, o motivo dos 5 Kaioshins já tá explicado: 3 Kaioshins e 2 ajudantes. Então, para você virar um Hakaishin, um deus da destruição, basta você ser o cara mais poderoso do seu universo e aceitar esse cargo. E a grande vantagem em ser um destruidor é que a sua vida aumenta para 225 milhões de anos, cara. Então é assim que surgiram os deuses da destruição, cara. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, vamos somar os 400 mil inscritos, estamos chegando, cara. Tamo aí, tamo pertinho, beirando já. E cara, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que curtem a série Dragon Ball e não sabia dessas curiosidades. Até a próxima então, valeu, fui!